Os avanços que se fazem nas áreas da biologia e genética trazem novos conhecimentos e esperanças à abordagem das doenças oncológicas. Mas, por enquanto, o cancro continua a ser a segunda principal causa de morte em Portugal, tendo um impacto profundo nos utentes, nos familiares e na sociedade em geral. O cancro com maior taxa de mortalidade no nosso país é o do colo retal, seguido pelo do pulmão, do estômago e da mama. A sua prevenção significa alterações no estilo de vida e no comportamento das pessoas. A enfermeira-chefe do Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Sílvia Nunes, falou à TV Enfermagem sobre estes fatores de risco que aumentam a probabilidade de se vir a contrair esta doença. O consumo de álcool é um fator de risco, o tabagismo é um fator de risco e estes fatores de risco estão perfeitamente identificados. Existem mais fatores de risco, como por exemplo a exposição à radiação, agentes químicos, exposição solar também, toda a gente sabe que a exposição solar é um fator de risco para o cancro da pele, a obesidade, a vida sedentária, o envelhecimento também neste momento é um fator de risco, porque conforme nós envelhecemos, as nossas células replicam-se mais vezes. Se replicam mais vezes, há mais margem de haver erro. Sabe-se hoje em dia que muitos dos casos de cancro são evitáveis, se houver uma atenção especial a todos os possíveis sinais de perigo e se os utentes adquirirem o hábito de irem às consultas de enfermagem nos centros de saúde. Normalmente devem fazer ensinos a nível das populações, nas escolas muitas vezes faz-se ensinos também, como antigamente se fazia ensinos de saúde oral e assim, portanto também se faz ensinos. Nós a nível hospitalar, com quem podemos trabalhar é com os doentes que nos chegam, fazer os ensinos para prevenir outro tipo de cancros e muitas vezes com os familiares, nomeadamente com aquele que eu há bocadinho referia, portanto os cancros que têm alguma preponderância a nível de hereditariedade, conseguir encaminhar os familiares para as consultas. O trabalho do enfermeiro no IPO é essencial, pois é ele que estabelece o contacto direto com o utente e os seus familiares, garantindo o êxito dos procedimentos técnicos e da convivência. Nós, enquanto enfermeiros, o nosso objetivo é satisfazer as necessidades básicas que o doente não consegue satisfazer e a família. E isto passa por tudo, passa por atuar a nível, se for preciso, de contactos sociais quando o doente for para casa, passa por perceber se aquela família está a conseguir gerir bem o internamento, se não está, se está a conseguir gerir bem a situação de doença, se não está, o que é que mais preocupa aquele doente. Porque é muito importante nós percebermos que às vezes as pessoas que temos internadas à nossa frente não têm só a doença, estão preocupadas porque têm filhos em casa, por o seu emprego, por montes de coisas que é importante nós vermos a pessoa como um todo, não vermos só a doença. E depois é óbvio que é importante ver também a doença e explicar o que é que vai decorrer, o que é que pode acontecer. Portanto, ao fim e ao cabo, olhar para a pessoa com olhos de ver e depois cuidar da pessoa. É o enfermeiro que irá disponibilizar toda a informação, atenção e ajuda qualificada ao acolher o utente no IPO. Depois é muito importante, desde o momento em que o doente entra, fazer aquilo que se chama a preparação para a alta. Ou seja, perceber que aquela pessoa, quando entra no hospital, o objetivo é que vai sair na sua melhor forma. Por vezes a melhor forma que ela sai não é uma forma ainda completamente autónoma. Portanto, começarmos logo a preparar a alta. Desde que o doente tem recursos familiares que lhe possam depois ajudar, se não tem recursos familiares, ver que recursos é que existem naquela comunidade. Portanto, ao fim e ao cabo, é esses passos todos, como eu estava a dizer, no serviço de cirurgia. Portanto, fazíamos a preparação para a cirurgia, depois o doente iria fazer a cirurgia, portanto, explicando tudo o que era expectante, tudo o que era de esperar. Depois o doente viria da cirurgia, tem que se prestar os cuidados, cada cirurgia será diferente, tanto os cuidados inerentes a cada tipo de cirurgia. Depois, ao fim e ao cabo, é esperar que o doente vá ficando melhor, vá ficando mais autónomo, fazer ensinos. Em oncologia é muito importante ensinos, porque os doentes muitas vezes ficam com deficiências, alterações a nível de iluminação, quer seja vesical, quer seja intestinal, portanto ficam com aquilo que se chama os sacos, ficam com colostomias e, portanto, é importante que nós façamos o ensino para que a pessoa, quando vá para fora, já esteja autónoma. O Hospital de Dia do IPO em Coimbra é também uma referência em estratégias terapêuticas para a doença oncológica. Ao longo dos anos, tem-se distinguido pelo dinamismo e pela qualidade com que acolhe e trata os seus utentes. A angústia, a ansiedade e o medo face à doença são sentimentos que os utentes exprimem mal chegam ao hospital e com os quais é necessário saber lidar de imediato. Carlos Góis, enfermeiro-chefe do Hospital de Dia do IPO, revelou à TV Enfermagem como se processa a abordagem e o atendimento ao utente e à família. Há uma entrevista de acolhimento que, por acaso, é feita por nós. Nós somos a primeira cara que o doente tem
e é feita uma entrevista de acolhimento em que é explicado como é que nós estamos organizados, o que é que vai fazer, o que é que pode esperar, tiramos as dúvidas, temos alguns programas de apoio ao doente que é logo introduzido nessa altura e depois, mediante o tipo de tratamento que vai fazer, assim nós depois vamos encaminhando nas sucessivas vezes em que o doente vem. Contudo, a evolução verificada no número de novos utentes atendidos tem gerado algumas dificuldades para o hospital. A capacidade de serviço está a ficar muito limitada, porque o número de doentes não parou de aumentar e nós praticamente esgotámos a capacidade. É muito difícil, em algumas alturas, responder ao número de doentes que temos atualmente. Com a pequena sala, são 14 cadeirões e 4 camas, nós chegamos a ter uma média de doentes entre os 70, 80 doentes dia das 9 às 20. A maioria dos planos de tratamento desta doença inclui cirurgia, radioterapia ou quimioterapia, sendo que a utilização destes medicamentos por parte dos enfermeiros é uma questão que levanta preocupação e requer muitos cuidados. As práticas foram melhorando. Nem sempre assim foi, mas fomos aperfeiçoando, as empresas também responderam às nossas solicitações e atualmente só por acidente ou por más práticas é que há exposição. De qualquer das maneiras, continua a ser uma terapêutica de alto risco, porque estamos sujeitos a um rebentamento ou um acidente, mas em termos de prática normal, digamos que reduzimos em muito, quase ao nível mais baixo da exposição aos citostáticos. O acompanhamento psicológico é uma parte integrante no tratamento de doenças oncológicas. Proporciona ao doente não só uma melhor qualidade de vida, como fornece recursos para lidarem da melhor forma com o conjunto de alterações físicas e psicológicas que inevitavelmente a doença acarreta para todos. O Hospital de Dia já disponibiliza um instrumento essencial para lidar com estas questões, como nos explica a enfermeira Sandra Batista. Há muito tempo que já estamos a desenvolver com a equipa de Psicologia e Psiquiatria um termómetro de distress que nós aplicamos quando o doente tem capacidade para realmente o preencher e nem sempre os doentes têm a capacidade de interpretar e perceber o que é que nós queremos dizer fazer com aquela avaliação, mas nós, pelo menos eu quando lá estou, tenho por cuidado dizer-lhes que ao preencher aquele termómetro que nos vai dar o grau de sofrimento emocional que a pessoa está a sentir no momento, mesmo que ele não queira apoio nenhum da nossa parte no que diz respeito à parte psicológica, sabe que de hoje para amanhã, se te sentir mais em baixo, se começar a dormir mal, se começar a pensar demasiado, se sentir mais deprimido, mais em baixo, sabe que tem sempre uma porta onde ir bater. O diagnóstico precoce é também, segundo os profissionais, um fator decisivo na redução de efeitos colaterais e da mortalidade. De uma maneira geral, fazemos bons ensinos, sempre ajustados às necessidades do doente e às perspectivas que eles têm, às dúvidas deles. Eu costumo dizer que regra dor nesta casa é qualquer dor, mal-estar, seja o que for, é para chamar imediatamente. Nós estamos cá, é para isso. É preferível chamar 20 vezes e não ser nada do que estar a aguentar e depois isto não é água, não é? Porque se fosse água, dávamos água para beber em casa. Se houver um extravasamento, um citostático, pode acontecer uma necrose. Portanto, nós tentamos aligeirar o peso da quimioterapia e de toda a envolvência que ela tem, mas também incutir alguma responsabilidade, que isto não é a pessoa estar a aguentar ou não nos estar a chamar quando realmente achar necessário. Pelos corredores e quartos do IPO, multiplicam-se as histórias de força e coragem vividas por pessoas que lutam diariamente contra esta doença. É um processo muito complicado, não é? E não é resolvido amanhã. É uma adaptação diária a tudo, às mudanças que a nossa vida sofre. Importante para ultrapassar os piores momentos é contar sempre com os profissionais motivados e corajosos que, diante da fragilidade e vulnerabilidade humana, saibam ouvir e apoiar os utentes.
Uma boa equipa é fundamental na educação em saúde e essencial à saúde de qualquer pessoa. E muitos são os testemunhos de profissionalismo dos enfermeiros do IPO. Dar-lhe o ombro amigo, a palavra certa na hora certa, um esclarecimento oportuno, um reforço de informação, a disponibilidade quase incondicional, que ela sabe que pode contar. Um acompanhamento muito caloroso, simpatia, desde os médicos aos enfermeiros e aos auxiliares, tudo pessoas com muito carinho humano. Não tenho palavras para o acolhimento que nos têm dado, apoio em todos os aspectos, tem sido maravilhoso. Atender utentes graves, muitas vezes em situação de morte iminente, é um processo doloroso também para quem está a cuidar. Passa sobretudo pela experiência de vida de cada um. Porém, são palavras como as da enfermeira Sandra Batista que nos mostram a essência do cuidado humano, enchendo-nos de esperança e de orgulho. Mudei muito enquanto pessoa, enquanto prioridades. Relativizo muito mais determinadas situações. Acho que de uma maneira... Aliás, ainda hoje quando me perguntam onde é que eu trabalho, se eu disser que estou no IPO, ai meu Deus, credo, é só desgraças. Eu acho que enquanto pessoa para mim é um privilégio trabalhar aqui, pela equipa que tenho, porque como disse, e isso é fundamental, somos uma equipa e amigos. O nosso chefe é um chefe que não tem problema em nos ceder um dia porque nos dá jeito a nível pessoal ou até de férias, e para compensar a falta do colega vem para a sala trabalhar. A nível pessoal, vejo as coisas de maneira diferente. Se calhar era uma pessoa que em casa tinha que ter tudo milimetricamente arrumado. Neste momento chego a casa, se a minha filha já tiver jantado e quiser brincar, eu vou brincar. A louça fica por lavar, mas lá o lavo. Fica por fazer, não interessa, está sol, vamos passear. Porque realmente nós, quando andamos lá fora a correr de um lado para o outro, não damos valor àquilo que temos. Em casos incuráveis, não é possível delimitar-se ao certo um prazo de vida. Há situações em que aparentemente o utente vive muito além do que se estimava e outras em que ocorre o contrário. Nestas alturas, os enfermeiros que vivem a lutar contra a morte têm de apoiar a família e enfrentar corajosamente a contingência da vida humana. Fico muito tranquila quando eu consigo verbalizar e dizer isto às pessoas, e já tem acontecido a nível pessoal e até familiar, quando eu vejo que alguém está prestes a partir, chamar a atenção para estes pormenores, porque às vezes as pessoas estão à espera de ouvir algumas coisas que nunca foram ditas ou que ainda não foram sublinhadas e que precisam para ir em paz. E realmente isto é um papel, não é missão, é uma vocação que eu acho que eu assumo que tenho e que me sinto muito bem a fazê-la.